Bom dia, dia 5 de maio de 2019. A gente quer ter uma saúde plena, a gente quer ser cidadão, a gente quer ser cidadã. Estamos começando o programa Nem Mais Nem Menos da Rádio Brasil Sul. E eu sou a Sueli Galhardi, estou com vocês todos os domingos das 8 às 10 da manhã. Hoje, programa especial. Nós temos trazido aqui várias pessoas e assuntos que contribuem, trazem informações, reflexões importantes para a vida da gente. E hoje a gente trouxe um tema especial para a gente poder debater, que é espiritualidade e saúde mental. Você já parou para pensar nisso? E para falar nesse assunto, hoje nós trouxemos a nossa companheira, que já trouxemos ela aqui algumas vezes, já veio aqui, é a Vanessa Carvalho de Mello. Bom dia, Vanessa, tudo bem? Bom dia, Sueli, bom dia a todas e todos, ouvintes da rádio. É uma alegria estar aqui mais uma vez com vocês. Seja muito bem-vinda sempre, né, que você é uma pessoa que tem contribuído bastante com a gente. A Vanessa, gente, ela é teóloga, ela é mestre em psicologia social, é pesquisadora sobre questões de gênero e ela é docente, ela dá aula na Faculdade Teológica Sul-Americana. A aula dela é de Psicologia da Religião e Ética de Direitos Humanos. Ela é pesquisadora sobre questões de gênero e ela é especialista em saúde mental e terapeuta comunitária integrativa. É isso, né, Vanessa? É isso mesmo. Você já vem estudando já há algum tempo a questão, inclusive, da psicologia social, da saúde mental, né? E você tem uma experiência nessa área. Então me diz lá, como é que começou tudo isso? Que você começou a pensar? Você já trabalhava nessa área de saúde mental? Você começou a trabalhar e você já era, né, já tinha toda essa discussão sobre a espiritualidade, porque você é teóloga, você, né, é uma pessoa de fé que vem trabalhando já isso há bastante tempo. Então, como é que começou tudo isso e como é que você se despertou para esse tema tão importante que é essa relação, que eu acho que você vai falar um pouco sobre isso, né, entre a espiritualidade e a saúde mental? Pois é, Sueli. Eu acho que as pessoas não se interessam a pesquisar e a trabalhar em áreas específicas por um acaso, né? Eu penso que sempre tem um intuito interior, uma vontade interior, algo que você mesmo precisa descobrir em você ou responder para você, né? Então, a minha inquietação com relação aos temas de saúde mental e espiritualidade, as psicopatologias, a religião em si, surgiu quando eu participava de uma comunidade de fé, atuava numa organização não governamental, onde nós acolhíamos e acompanhávamos dentro das nossas limitações como religiosos até, né? Cuidávamos e acompanhávamos pessoas que apareciam, se aproximavam daquela comunidade de fé e que tinham algum problema relacionado à adicção, que a adicção quase ninguém sabe, mas é um nome que se dá à doença da dependência química, né? Lá no catálogo internacional das doenças, o CID, nós temos uma doença chamada adicção, que é a doença da dependência química. E curioso é que naquele momento, né, nos finais dos anos 90, eu também não sabia que a dependência química, o uso de substâncias que alteram o seu estado de consciência, era categorizado como enfermidade. Então, essa era uma das minhas inquietações. Nós, como religiosos, cristãos, altruístas pela nossa profissão de fé, tínhamos interesse em cuidar dessas pessoas que se achegavam até nós, mas não tínhamos muita técnica para isso, né? Entendíamos que aquelas pessoas estavam numa busca interior de algo, de algum contato com o transcendente, talvez, que aqueles momentos da experiência com o uso de substâncias que alteravam seu estado de consciência traziam para elas, mas que aqui também tinha consequências ruins, né? Eu achei até importante você falar isso, inclusive, porque algumas pessoas olham para alguma dependência, alguma adição, como o álcool, né? Qualquer tipo de droga, essas drogas ilícitas, enfim, mas não vê isso como uma doença. Uhum. E às vezes caracteriza as pessoas
inclusive, como sem vergonha, sim, mau caráter, né? Então, exato. Isso é interessante a gente falar um pouco, que, na verdade, em primeiro lugar, é uma patologia, é uma doença, é uma enfermidade, né? É uma enfermidade, né? E isso é uma coisa que também naquele momento, veja só, um momento em que a história da saúde mental no Brasil estava passando por um divisor de águas, né? Nos finais dos anos 80, início dos anos 90, foi todo aquele movimento da luta antimanicomial, né? Que você deve ter acompanhado. Sim, o 18 de maio agora é o dia, né? Exatamente. Então, naquela época, se discutia já sobre essas coisas, mas faltava uma compreensão mais técnica também por parte das comunidades de fé a respeito, né, de tudo isso. As pessoas chegavam até nós nessa busca pelo transcendente, nessa busca também por um auxílio, uma mudança de natureza, de caráter, uma mudança interior que essas pessoas buscavam, mas a gente também era muito novo nessa temática, né, falando da minha vivência. Então, algumas coisas me inquietavam, como, por exemplo, algumas manifestações que aconteciam e que, na minha pouca experiência na época, eu observava e pensava comigo que aquilo poderia ser uma patologia. Uhum. E não algo espiritual, né? Não algo que a gente pudesse categorizar como um demônio, um espírito mau que estava possuindo aquela pessoa. Isso tudo é o que você vai falar durante o tema de hoje. Mas eu fico pensando como é difícil identificar, e você está dizendo, olha, eu vi aquilo como patológico. Então, como é difícil dentro dessa espiritualidade você fazer essa separação do que é realmente material, do que é espiritual, né? E aí uma outra coisa também que eu acho que você vai falar que é interessante, que nós estamos falando da espiritualidade, nós não estamos falando de nenhuma fé específica, de nenhuma religião específica, não é isso? E é importante você falar isso, porque se a gente fizer uma aproximação até conceitual a respeito do que é espiritualidade, religiosidade e religião, né, essas três palavras, embora para alguns se confundam, elas são terminologias distintas. Veja só, a religião, por exemplo, né, ela é um sistema ou uma doutrina de resposta. Então, a religião, para a pessoa, é aquele sistema onde ela está inserido, onde existe um código de doutrinas, onde aquela pessoa busca uma resposta para aquilo que ela pensa que pode ser correto ou pode ser errado, né? Quase como que uma crença moral. E aí a gente vai também para o conceito de religiosidade, e a gente entende que a religiosidade é um modo de elaboração subjetiva, né? E até intrasubjetiva, uma coisa que está dentro da gente, na busca de resposta para uma demanda de sentido, que é uma demanda que todo ser humano tem, a busca do sentido para a vida. Qual que é o sentido da minha existência? Né? Essa é a religiosidade, que é essa busca interior, que a gente fala que é a busca do ser, né? Daquilo que realmente somos, né? É como a gente elabora, a religiosidade é como a gente elabora de maneira subjetiva essa busca. E logo a espiritualidade, propriamente dito, que é essa demanda do sentido. A espiritualidade, ela é, de fato, essa demanda, algo que demanda de nós, essa coisa que está dentro de nós e que nós, em algum momento da nossa existência, nos impulsionamos a buscar qual que é o sentido real da nossa existência, da nossa vida, do nosso existe ou não o transcendente, aquilo que é maior que nós e que não está dentro do nosso controle, das nossas mãos, né? E às vezes as coisas se confundem. As pessoas que são espirituais, muitas vezes não frequentam uma religião. Né? Pessoas que até se autodenominam pessoas espirituais ou espirituosas, às vezes não participam de uma comunidade de fé.
né? Que a comunidade de fé, no caso, está vinculada à questão da religião por ser um sistema de doutrina. Ficou claro? Para mim ficou claro assim, veja se é isso. E quando você fala da religião, então pode ser a religião que propaga, né, que divulga a religião católica, a religião evangélica, o candomblé, o espírita, né, enfim, todas as outras religiões, o budismo, todas as outras que têm as suas... Isso são religiões, porque cada uma tem um sistema. Quando você fala do budismo, sistema de doutrina, é um sistema completamente diferente do catolicismo, que é completamente diferente do candomblé. Do shintoísmo. Então isso é religião. Exatamente. E a religiosidade já é essa busca, essa demanda, isso que vem de dentro do ser humano. É a espiritualidade. A espiritualidade, exatamente, isso. Né? Essa demanda, essa busca por sentido. Exatamente. Então, eu penso que falar de espiritualidade e saúde mental é um assunto importante, né, delicado. Por quê? Porque não tem como falar sobre isso sem nós nos aproximarmos a alguns conceitos. E contando um pouco da minha história, voltando, né, àquela minha fala, tudo começou aí, por essa busca de entender os conceitos, de saber o que era uma psicopatologia, né, o que era uma religião, a diferença da religião com a questão da espiritualidade propriamente dita e a saúde mental. E aí, nessa minha história, nessa minha caminhada, eu me encontrei, então, interessada por essas temáticas, fui estudar teologia, né? E em seguida saltei para uma especialização na área da saúde mental. É para tentar juntar essas coisas, na verdade, esse conhecimento, tanto de uma área como de outra. Né? Porque são coisas que caminham juntas, viu, Sueli? Embora pareçam divergentes, elas não são, elas se complementam. A teologia é uma área, né, que eu costumo dizer que a teologia é uma ciência para a vida, porque ela dialoga com todas as outras áreas. A teologia, ela está sempre dialogando com o biopsicossocial, né, ecológico do ser humano na sua totalidade, na sua integralidade. Então, a teologia traz para nós essa lente, esse olhar integral do ser humano. Né? A gente olha para o ser humano, o teólogo olha para o ser humano não de maneira dicotomizada, né? A gente olha para o ser humano de forma integral, e isso compreende também as questões da saúde mental. E aí, nessa minha busca, eu acabei entrando para a Prefeitura de Londrina para trabalhar dentro da área da saúde mental, como educadora social na época. E nós estávamos aí nos finais dos anos 90, onde implantou-se em Londrina os CAPs, que são os Centros de Atenção Psicossocial. Então, eu trabalhei na primeira equipe de implantação do CAPS-AD, que é o CAPS Álcool e Drogas, né? Está dentro da Secretaria de Saúde. Naquela época era o Espaço Vida, nós atendíamos apenas adolescentes, adictos, né? Usuários de substâncias que alteram seu estado de consciência, atendíamos também população de rua. E logo depois, quando configurou-se como CAPS-AD, aí a gente ampliou a atuação para outras idades e outros coletivos também, né? Então, trabalhei durante bastante tempo, foi uma escola para mim, o CAPS-AD, porque o modelo, né, antimanicomial, modelo de redução de danos, era um modelo novo, né, na verdade, nesse momento. Exato. E você vê, isso tudo é interessante, que foi a partir da Constituição, a partir de toda a elaboração do SUS, do que significa saúde mental, uma saúde humanizada, a humanização da saúde. Aí que se começou a estruturar tudo isso, né? Exato. Que hoje a gente, inclusive, nós temos algumas preocupações. Eu estava lendo essa semana, né, com a extinção do Conselho Nacional de Drogas. Isso aí traz uma série de problemas, né, relacionado, por exemplo, à prevenção do HIV, das doenças sexualmente transmissíveis, da questão da saúde mental. Quer dizer, tem uma série de coisas aí que a gente fica um pouco preocupado também com esse desmonte, porque ao mesmo tempo que se montou tudo isso, né, deixar de existir isso significa a gente dar uns passos para trás, né, ao invés de a gente dar para frente, dar uns passos para trás. Né? Confesso que a grande maioria dos profissionais da área da saúde mental com os quais a gente tem
conversado, que atuam, né, há muito tempo, que fizeram parte desse processo, né, que foi tão marcante dentro das políticas públicas no Brasil, que foi essa mudança e essa luta antimanicomial e a instituição dos CAPs, né? Porque às vezes porque trouxe uma outra perspectiva de humanidade, atuação, de como atuar, né? De como tratar a saúde do ser humano de maneira honesta, né? De maneira humanizada. Não tem como, não haveria como a gente continuar naqueles antigos modelos, né? Onde nós catalogávamos toda e qualquer psicopatologia, doença mental, enfermidade, transtorno mental, dentro de um balaio só. E põe camisa de força e aplica lá uma medicação para todo mundo e está todo mundo no mesmo barco. Exato. Isso começou a ser visto também a singularidade das pessoas, não é isso? Exatamente. De começar a olhar para, quando você fala da humanização, é de que dentro desse estado psicossocial, o ser humano é único. Ele é único, mas ao mesmo tempo ele tem uma singularidade da sua história de vida, daquilo que ele viveu como experiência, daquilo que ele conseguiu agregar de informações. Quer dizer, tudo isso faz uma diferença na forma de existir da Sueli, da Vanessa, de cada pessoa. E o olhar, acho que, da saúde mental nesse momento começa a ver essa totalidade, como você falou, mas essa singularidade também do ser humano. Isso foi um momento bem histórico na nossa, assim, de marcar mesmo essa mudança radical de olhar para esse ser humano. E Londrina atuou de maneira muito expressiva, né? Londrina sempre foi, né? Se a gente fizer um recorte aí histórico, né? Nós tivemos funcionando naquela época, né? O CAPSI, que era um CAPS infantil, onde nós atendíamos crianças e adolescentes. Hoje, né? Tem até hoje, lá na Vila Nova, isso mesmo. Um trabalho lindo que o pessoal fez durante muitos anos. Logo, nós tínhamos o CAPS AD, né, como um centro de atenção psicossocial voltado ao álcool e droga, a outras substâncias psicoativas, e o CAPS 3 também, que trabalhávamos as psicopatologias, as questões mais de doenças mentais mesmo. Então foi um momento muito marcante para a história de Londrina, dentro da saúde pública, né? Nós tivemos aí equipes fortes implantando esse serviço, uma atuação de intervenção psicossocial enorme, em parceria, em rede. Os CAPs nunca trabalharam desvinculados de redes, né? Em parceria com assistência social, conselho tutelar, várias outras, as organizações não governamentais que também eram parceiras e continuam sendo. Enfim, essa foi um pouco da nossa história, né? E dessa construção da rede, dessa construção da rede, né? Os conselhos, implantou-se os conselhos de álcool e droga, que existem até COMAD, hoje, né? o COMAD, isso. Me lembro que haviam muitas capacitações através da via federal, através do SENAD, né? E então, assim, foi um momento muito bonito. Eu poderia dizer que Londrina estruturou muito bem a saúde mental nos seus primórdios aí, depois da luta. Acho que o que a gente tem até hoje ainda vem um pouco ainda de toda essa estrutura do início. Sim. Que com o passar do tempo vai se sucateando pelo número de funcionários, vai se perdendo. Governo, exatamente. Sim. Mas que ao mesmo tempo se mantém exatamente porque, por exemplo, eu conheço os profissionais, tem profissional lá que está lá desde o começo. Exato. E que são profissionais que vestem a camisa e que luta para que aquela política continue sendo efetivada, Exato. continue existindo. Lutam pela vida, né, pela Sueli? vida, né, das pessoas ali de uma forma humana, tudo, né? Enfim, esse pessoal, como você disse, tem muita gente que está lá até hoje, né, que continua fazendo um excelente trabalho. E agora um alerta para nós, né? Só fazendo uma conexão com a nossa realidade atual, com a nossa conjuntura, é assustador do ponto de vista técnico, né? Para quem trabalha com isso diretamente, essa possibilidade de que haja um retrocesso nessas questões.
de que os centros de atenção psicossocial não recebam mais recursos ou que se volte àquele antigo modelo, né, dos manicômios, onde a gente encaminha as pessoas todas para um lugar só e ali elas ficam, na verdade, desprovidas dos seus direitos como ser humano, né? Porque quando você está isolada, você está condicionada a não ter mais a liberdade, né? De ser quem você é, independente da sua vulnerabilidade psíquica, né? E inclusive Londrina tem passado nesses últimos dias aí algumas situações com relação à clínica psiquiátrica, sim, investigações, denúncias, coisas graves. De anos, viu, Sueli? Exatamente, que vem acontecendo e que traz um prejuízo imenso para as pessoas e para o município de Londrina, né? Exatamente. Então, assim, por exemplo, é um modelo. Por isso, né, toda essa luta antimanicomial, né, que é um modelo que às vezes ele já está falido, né, na sua forma de ser e que ele continua se mantendo dentro de um sistema desumano, né, que realmente traz prejuízo para as pessoas e leva até a morte, né? Que a gente sabe de casos que... Algumas pessoas, inclusive, são abandonadas nesses lugares, Sueli. Algumas pessoas são abandonadas mesmo, ficam totalmente à mercê daquele sistema, né? Então, com a implantação desses modelos de redução de danos, tudo isso mudou, né? Porque a gente passou a ter um olhar, nós somos obrigados a olhar diferente para os seres humanos, né? Que por alguma questão física, fisiológica, psíquica ou até de uma vulnerabilidade social estavam propensos aí alguma psicopatologia, alguma adicção, né? E enfim. Uma coisa que eu acho importante, que nós vamos ter oportunidade agora de falar, talvez no próximo bloco, é dizer exatamente isso. Por exemplo, as igrejas, dentro desse papel, né, você falou da saúde mental, da adicção, né, das drogas e tal, porque as igrejas, elas têm um papel importante com relação a isso, porque tem entidades que trabalham exatamente usuários de droga, dependência química, comunidades terapêuticas, grupos de apoio. Então, dependendo da forma como a entidade ou a igreja ou, né, a religião vê aquilo, é a forma de condução daquele espaço. Exatamente. Então, e isso é um espaço de espiritualidade e ao mesmo tempo é um espaço de saúde mental. Sim. Né, que ela vai ter as duas coisas se encontrando, que é uma coisa que a gente fala muito isso para os nossos alunos e nessa questão da teologia está vinculada à saúde e às questões religiosas, é que é necessário que as comunidades de fé tenham uma compreensão de que comunidade de fé é comunidade terapêutica. É isso que você falou. Comunidade de fé é uma comunidade terapêutica, onde as pessoas cuidam umas das outras. Né? É da natureza das pessoas que buscam as comunidades de fé esse comportamento mais altruísta, de olhar para o outro com mais generosidade, prestando mais atenção na dor alheia, observando se o outro precisa ou demanda de algum cuidado, né, mais específico, e não apenas aquele cuidado de uma orientação doutrinária ou espiritual, né, concernente àquela fé daquela comunidade, mas senão que um cuidado na sua integralidade. Então, as comunidades de fé, elas são comunidades terapêuticas. Por isso que tem tudo a ver essa discussão, né? Tem tudo a ver. Vanessa, nós vamos para um pequeno intervalinho e a gente já retoma, porque esse assunto está muito interessante e a gente continuar conversando. A gente já volta. Estamos de volta, programa Nem Mais Nem Menos. Hoje nós estamos falando de espiritualidade e saúde mental. Nós estamos num programa especial que eu estou entrevistando a Vanessa Carvalho de Mello. Já falamos que ela é teóloga, mestre em psicologia social, ela é docente na faculdade, ela é especialista em saúde mental e terapeuta comunitária integrativa. E nós estamos aqui conversando sobre a relação que existe entre a espiritualidade e a saúde mental. E a Vanessa está contando um pouco
pouco da experiência dela, do estudo que ela tem feito nessa área, né? E um tema super importante. Vanessa, nós falamos um pouco da saúde mental, da psicopatologia. Vamos falar um pouco da espiritualidade, no seu conceito. O que seria a espiritualidade? Você já falou um pouco, mas acho que a gente podia entrar nesse assunto. Sim, olha, no bloco anterior a gente estava... Eu comentei com vocês que Dr. Adalberto Barreto, que é o precursor, né, criador da terapia comunitária integrativa no Brasil, que não sei se as pessoas, se os ouvintes sabem, mas é uma política pública, né, de saúde, a terapia comunitária ela está dentro, nós fizemos algumas entrevistas aqui dentro das terapias integrativas e a terapia comunitária é uma delas, a Graça falou um pouco sobre isso também. Legal. Então, a terapia comunitária em Londrina esteve vinculado à Secretaria de Saúde, à saúde mental, durante muito tempo, né? Sim. E nós íamos... Acho que mais de 10 anos. Sim, exato. Nós íamos como equipe de terapeutas comunitários integrativos dar esse suporte, né, na área da saúde mental nas UBSs, nas unidades básicas de saúde. Eu acompanhei um pouco isso e trabalhei um pouco com a Graça também. Nós fizemos uma sensibilização nas UBSs e a terapia sempre esteve com a gente. Muito legal. Muito legal. Então, por que surge isso em contextos de extrema pobreza, né? Que foi aonde se iniciou as primeiras rodas de terapia comunitária integrativa lá no interior do Ceará. Surgem a partir de uma demanda, de uma necessidade. De falar, né? As pessoas precisavam falar. A gente disse no bloco anterior, né, que quando a boca cala, o teu corpo adoece, né? Então, percebendo essa necessidade, o Dr. Adalberto Barreto entendeu em seus estudos, né, que ele é psiquiatra, teólogo também. Sim. Muitas pessoas não sabem. Não sabia. Mas o Dr. Adalberto Barreto, que é o criador da terapia comunitária, também é teólogo, né? Ele também tinha essa inquietação, que é aquela inquietação que eu contei no primeiro momento da nossa entrevista, porque as pessoas nas comunidades pobres, carentes, buscavam esse aconselhamento, isso que a gente falou no bloco anterior, com os curandeiros, com os padres, com as freiras, com os pastores, porque era o ferramental técnico humano que existia. Era o que tinha ali naquele momento. Né? Então, e não desconsiderando a importância que tem, ao contrário, continua sendo importante. Sim, né? Porque essas pessoas, elas têm um papel importantíssimo, por isso que essa relação da espiritualidade à saúde mental é muito forte, né? Essas pessoas, elas são pessoas que estão tratando também da psique humana de uma maneira diferente, na forma com que eles compreendem a sua fé, a sua doutrina, a sua religião, né? E tem um estudo muito interessante falando sobre isso, numa revista de psiquiatria, que é sobre o impacto da espiritualidade na saúde física. Olha que legal. O estudo do Guimarães, que ele traz um conceito de espiritualidade que eu gosto muito, que ele diz assim, olha, a espiritualidade, ela pode ser definida como uma propensão humana a buscar significado para a vida, por meio de conceitos que transcendem o tangível. Então, por isso que as pessoas vão procurar muitas vezes o padre, o pastor, né? Porque essa busca de algo transcendente, de algo que você não consegue palpar, pegar, né? Materializar. A procura de um sentido de conexão com algo maior do que si próprio. Então, todo mundo busca. Todo mundo tem uma busca, né? A espiritualidade pode ou não estar ligada. E olha as pessoas só. Às vezes até não têm clareza. Você falou dessa busca e eu penso assim, às vezes a pessoa é ateia. Claro. Mas ela tem uma espiritualidade. Olha que o ela pode Guimarães até não fala. saber o que é. Ela não quer ter religião, ela diz que não acredita em Deus e tudo mais. Mas a espiritualidade é essa busca interior. Sim. Né? Olha, o Guimarães completa, por isso que eu gosto demais desse conceito, dizendo assim, Sueli, a espiritualidade pode ou não estar ligada a uma vivência religiosa. Ela pode ou não. Ou não, que é o que a gente falou lá no primeiro bloco, a diferença da religião, da religiosidade e da espiritualidade.
Então, as pessoas, né, que desenvolvem a sua espiritualidade, elas podem ou não estar ligadas a uma vivência religiosa, a uma comunidade de fé, Sim. por exemplo. Isso é interessante, né? Porque isso amplia todo um leque de compreensão também a respeito das psicopatologias, Sueli, né? A gente não falou no segundo bloco, mas também é interessante aproximar o conceito de psicopatologia. Olha só, a psicopatologia é uma palavra, né, composta de 3 palavras gregas, né? Os teólogos amam o grego e o hebraico, né? A gente estuda isso na teologia. Um monte, né? Embora não seja a minha área, eu não sou das línguas clássicas, mas no grego, se a gente for fragmentar a palavra psicopatologia, ela vai ficar mais ou menos assim, olha, psique, que é concernente à alma ou mente. E logo patos, que vem de paixão, sofrimento ou doença. Olha que curioso, né? E depois logo... Paixão, sofrimento. Porque paixão, ela está conectada ao sofrimento, não tá? Que louco. Né? Às vezes a gente fala, a pessoa está muito apaixonada, sofre porque está apaixonado, né? Tem tudo a ver. Se a gente for para o grego, olha só, patos, paixão, sofrimento ou doença. E logo, né, de logia, logo, lógica ou conhecimento. Então, a junção dessas 3 palavras resulta, então, no significado, né? De que o paciente, o passivo, acometido pela paixão, e aqui o significado de paixão a gente poderia até conectar com uma dependência do outro, por exemplo, né? Adoece por uma causa que a pessoa mesmo desconhece, a pessoa nem sabe o que realmente é, e o que faz, então, com que a pessoa reaja, na maioria das vezes, de forma imprevista. E você vê na origem da palavra ali, né? A gente não pode associar, por exemplo, uma paixão a um sofrimento, né? Porque acaba sendo um sofrimento, que nem você falou, mas assim, paixão é paixão, não podia ser sofrimento. Não deveria, né? Não deveria ser desse jeito, não né? deveria, né? Então, a psicopatologia, pode ser definida como uma disciplina que estuda o quê? O sofrimento da mente, ou seja, o estudo a respeito das doenças psíquicas. É basicamente isso, né? Conectando com o conceito lá de espiritualidade que a gente trouxe anteriormente do Guimarães, a gente vai ver que tem que uma coisa está conectada à outra, né? Porque se a espiritualidade ela traz para a gente uma propensão humana para buscar um significado daquilo que a gente não consegue palpar, né, vislumbrar. Por um outro lado, a psicopatologia, quando a gente fala da paixão, às vezes a paixão é isso, é algo que a gente não consegue controlar, é algo que a gente não consegue, que às vezes a gente nem sabe de onde vem. É porque é um sentimento, é uma coisa muito subjetiva, né? Exato. Por isso que todos esses conceitos, tanto de psicopatologia, espiritualidade, saúde e saúde mental, eles estão mesmo dentro do campo da subjetividade, né? Conforme você falou. Uma coisa que seria legal também a gente pontuar dentro da saúde mental são os critérios, Sueli, para uma saúde mental boa. Nós falamos no bloco anterior dos critérios de uma saúde mental ruim. Sim. Até trazendo as questões sociais, né? Sim. Dizendo, olha, tá muito difícil manter a saúde e tal. Isso é negativo. É negativo, mas se a gente for pensar nos critérios positivos, né, para uma saúde mental boa, a gente poderia elencar aqui alguns, e eu gostaria de colocar para vocês, como, por exemplo, o primeiro deles são as atitudes positivas em relação a você mesmo. Você fazer aquela autoanálise, um olhar amoroso para você, né, no sentido de valorizar aquilo que você tem de bom. Às vezes a nossa tendência
É nos autodesvalorizar. Exatamente, é se autodestruir. E o mundo inteiro já fala tantas coisas ruins pra gente, né? Os olhares, às vezes, são, né, de julgamento, acusadores ou acusativos, né? Se é que a gente pode dizer assim. Então, você promover uma atitude positiva em relação a si próprio... É o começo. Né, é um bom começo, né? É um critério para que você tenha uma saúde mental boa, plena, né? Eu gosto muito, e aí eu peço licença para falar, dentro do imaginário religioso cristão, né? Dentro da teologia bíblica, a gente fala da teologia da criação, Sueli, que se você for olhar para Gênesis, você vai ver que Deus cria todas as coisas. As narrativas falam, né, que Deus fez as coisas, né, e diz que tudo era bom. Mas quando ele cria o ser humano, a humanidade, ele diz o quê? Que o ser humano é muito bom. Olha que curioso, essa narrativa está em Gênesis, dentro da teologia da criação. Ele cria todas as coisas, o mar, a terra, os bichos, as aves, as árvores, e ele diz que tudo isso é bom. Mas quando ele cria o ser humano, ele diz que o ser humano é muito bom. Então, dentro da teologia da criação, se o ser humano é imagem e semelhança de Deus, de um Deus bom, um Deus de amor, um Deus de justiça, de paz, como é que a gente pode ter uma atitude negativa em relação a nós mesmos, se nós somos imagem e semelhança desse Deus, Sueli? E como é difícil isso no dia a dia, né? A gente se manter nessa linha de pensamento, né? Ela é muito complicada. É muito complicada, e a teologia da criação, ela é desafiadora nesse ponto de vista, no ponto de vista da nossa atitude positiva com relação a nós mesmos. Porque é uma chamada de atenção, né? Se você é imagem e semelhança de um Deus que é bom, então qual que é a sua autoimagem? Como é que você se vê? E às vezes as pessoas confundem isso. Eu tenho essa reflexão, porque, por exemplo, quando você é muito empoderado de você mesmo, o que é ser empoderado de você mesmo? É isso mesmo, é você se compreender, você ser sujeita, você ter um posicionamento. Às vezes isso causa estranheza para as pessoas, é como se você não pudesse ter atitudes positivas a respeito de si porque mesmo. Senão vai falar assim, mas ela parece tão exibida, então ela tá achando isso porque ela deve ser meio metida, porque tá falando sobre isso, que isso aí é positivo e tal, ela tá se autodefinindo isso como... E isso não tem nada a ver com a forma com que Deus nos observa, por exemplo. Mas socialmente isso tem um tabu, tem um mito com relação a isso. De que eu penso assim, eu passei isso, né, durante muito tempo na minha vida. De você, assim, não poder valorizar até determinadas atitudes que são importantes socialmente, porque parece que está implícita uma autovalorização. E como se as pessoas, assim, realmente vissem, mas por que está se autovalorizando? Por que está se autopromovendo? Porque que é uma autopromoção e tudo mais. E não é isso. Não, você tem um olhar em relação a si mesmo. Com relação a si mesmo. É um critério para uma saúde mental boa. As pessoas que têm esse olhar para si próprio, né, que conseguem se enxergar como uma pessoa boa, uma pessoa de bem, uma pessoa que tem características, predicados, né? Tudo isso é uma condicionante para que você seja uma pessoa com uma boa saúde mental. Sim. As pessoas que se autodestroem, que não se valorizam, elas estão muito propensas a ter uma saúde mental ruim, Sueli. Né? E a gente convive isso em espaço de trabalho, por exemplo, e a gente observa colegas, né? Assim como os colegas nos observam, a gente observa os colegas também. Sim. Que acabam tendo esse tipo de atitude, que nem você falou, às vezes por uma vida pessoal, que ela tem problemas, que ela tem dificuldade, que ela não lidou, ela traz para o dia a dia do trabalho, né? Vamos dizer assim, incomoda, provoca, faz determinadas coisas com relação a colegas que às vezes não se percebe nessa condição. Então a saúde mental, ela é tão interessante, tão importante, né? A gente discutir, porque ela assim, contamina. Ela contamina e às vezes as pessoas não têm a noção de que a sua saúde mental não vai bem, obrigada, entendeu? Ou seja, às vezes
você, né, eu já tive espaço assim de falar, olha, eu acho que você deveria procurar um serviço, uma ajuda, porque olha, isso que está acontecendo com você está falando para mim, é assim e tal. Mas às vezes vem aquele imaginário que nem você falou lá de trás, né, que vira e fala assim, mas eu não preciso de psicólogo, para que eu preciso ir no psicólogo? Não sou louco, né? Para que eu preciso fazer uma meditação, uma terapia? Eu não preciso disso. E a pessoa não consegue, às vezes, se curar, né? Porque a gente já falou que é uma patologia. Sim. A pessoa precisa, né? A gente teve problemas em espaço de trabalho, assim, coisas absurdas. Olha, você está falando uma coisa importantíssima, Sueli. Isso é tão importante, nós temos que valorizar essa sua fala. É o seguinte, quem está num espaço de trabalho onde um companheiro tem uma saúde mental ruim, né? Você tem que tomar cuidado, inclusive, porque isso te contamina. E isso respinga em você. E pode te deixar, pode criar um ambiente corporativo desagradável. Né? Então, nós precisamos, nós que eu digo, as pessoas que supostamente têm uma boa saúde mental, precisam também estar atentos a isso. Você falou tudo. Eu sou servidora pública, estou quase me aposentando e a gente já teve chefias e chefias. E a gente tem chefias que nos tratam assim como escravos. Subservientes, né? Submissos, como se fôssemos súditos, isso né? Faz tão mal. E isso traz um problema de saúde mental pra gente enorme, porque a gente se sente desvalorizada, joga a gente, tira a gente da sala. Eu já passei por tudo isso. Faz de tudo para diminuir sua autoestima. Para você ficar bem coitadinha mesmo lá no canto e você ficar quietinha lá no canto e não abrir a boca. Isso é uma atitude tirana. Olha, acontece, esse coitadinha infelizmente. Que você falou, né? A gente costuma dizer que é aquele sentimento vitimista, né? Exatamente. Eu tô num vitimismo e, meu Deus, será que eu sou isso mesmo, né? É que dentro de uma estrutura hierárquica, né? Por exemplo, eu estou dizendo isso como servidora pública e estou falando de chefia. Então, dentro disso, às vezes você não tem o espaço suficiente, a condição suficiente de rebater, de se expor, porque nem isso é permitido, que você abra a boca, e olha que só, você se manifeste, nem isso. Você está falando de algo que tem tudo a ver como um critério para uma boa saúde mental, que às vezes esses ambientes opressores te impedem de crescer, de se desenvolver como profissional, como pessoa humana e de se autorrealizar. Isso é porque verdade. Por que você trabalha? Por que você escolhe uma profissão? Para uma autorrealização. Sim. Essa é a primeira coisa. A gente escolhe uma profissão para a gente se autorrealizar. E as pessoas, né? Nós tivemos uma entrevista essa semana com o Dácio que falava exatamente isso. E as pessoas te identificam pela sua condição de trabalho. Sim. Ele até brincava e falava aquilo, assim, né? Se a pessoa falar assim, eu sou o Dácio que adoro ver as estrelas à noite, a pessoa vai falar, nossa, mas ele é só isso? Só que daí você vai falar, não, mas ele é o Dácio, que ele é economista, que ele é militante nisso, que ele é professor daquilo. Então isso caracteriza a pessoa de outra forma. Exatamente. Então você se caracteriza por aquilo que você faz. Sim. Efetivamente. Por isso que as pessoas, por exemplo, hoje, nessa crise, nesse desemprego todo, elas ficam muito mal, porque não conseguem nem o básico crescer, para sua sobrevivência, para sua dignidade humana, para sobreviver e dar sustento para a família. Não é verdade? Exatamente. Olha só, alguns critérios de saúde mental boa que eu elenco como fundamentais é justamente isso, que tem a ver com o campo, com o nosso ambiente profissional, né? Que é o crescimento, o desenvolvimento e a autorrealização. Se você está num espaço de ambiente de trabalho corporativo, onde você é impedido de crescer, confinado, né? Onde você é impedido de se desenvolver e você é impedido de se autorrealizar, isso efetivamente vai ser uma condicionante para que você tenha uma péssima saúde mental. Nossa, Vanessa, mas eu fico triste e preocupada ouvindo isso, porque na verdade assim, real, esses são os nossos espaços de trabalho. Isso. E aí a gente fica pensando como sobreviver diante disso, porque olha, tem um outro critério respondendo como sobreviver diante disso, né? Que é uma coisa que eu também elenco como um bom critério para a saúde mental, é a integração. A integração. Fala uma palavra sobre isso. tão simples. Que é integração? O que é a integração? Você está num ambiente onde você trabalha
né, na transversalidade, em equipes interdisciplinares, tem que haver integração. Na verdade, quando você fala isso, né, Vanessa, tem que enxergar o outro, né? Exato. Se a gente não enxerga o outro... entrar dentro do outro. Integrar-me ao outro, estar junto de maneira completa, integral, holística, total, com o outro. A integração com o outro é muito importante. A gente já teve momentos, assim, por exemplo, essa questão de subestimar, são pequenas atitudes que levam isso no dia a dia. Então, às vezes você está numa reunião, onde você está junto com a chefia, e aí todo mundo come e ninguém te oferece uma bolacha, por exemplo. Um comportamento excludente. Na verdade, por mais que fale, olha, eu quero que vocês todas participem comigo, todos vocês nós estamos juntos. Mas o discurso está muito distante da prática. Exatamente. Tem na prática, abismo assim, aí. Eu nem te enxergo ao ponto de virar e falar, você quer comer uma bolacha também? Entendeu? Então, eu já tive situações da pessoa pegar a sua cadeira, sentar na sua cadeira de trabalho. E ela sequer se comunicar e falar, olha, eu peguei sua cadeira aqui um pouquinho, olha, vou sentar aqui. Ou seja, ela não me enxergou. Ações integradoras, zero, né? Não Isso existe. É complicado, né? É muito complicado. Então, veja só, a integração, né, entre os seres humanos, os profissionais, os companheiros de trabalho, é um critério fundamental para uma saúde mental boa. A gente não pode esquecer se sentir acolhida, isso. Né, Vanessa? Porque eu tô aqui pensando nisso que você está falando. Tem a ver com acolhimento. Tem a ver com acolhimento, porque se eu me sinto acolhida, como eu vou me sentir acolhida num lugar que eu estou me sentindo excluída? Né? Ao mesmo tempo, se eu acolho, eu estou proporcionando um ambiente saudável para que as pessoas troquem, tenham essa energia de troca e de conhecimento, de crescimento, né? A integração é tão forte que se você for trazer para o território da família, por exemplo, outro dia eu conversava com uma companheira de trabalho, uma amiga, sobre essas relações familiares que estão, assim, muito líquidas hoje em dia, né? A sociologia está falando sobre isso, tem uma tendência forte de pensadores aí publicando sobre as relações líquidas, né? E aí, fala um pouco sobre isso. Então, veja só, o que tem a ver com o critério de uma saúde mental boa, essa coisa da integração nos espaços familiares. Já viu aquela cena onde está todo mundo sentado na mesa, num domingo, para almoçar, todo mundo com celular. Sim. As pessoas estão no mesmo lugar, elas fazem parte da mesma família, do mesmo sistema, estão ali para comer juntas, para partilhar num momento de comunhão, de integração entre elas, e está todo mundo conectado no seu pequeno mundo, né, no seu mundo digital, e a pessoa nem sequer olha para o outro. Eu vi uma reportagem de uma atriz um dia contando do filho, que ela estava sentada na mesa com o filho, com a família, e ela conversando com o filho mas o filho não estava ouvindo e interagindo com ela. E aí ela teve que mandar uma mensagem pelo WhatsApp. Eu já fiz isso pro meu filho também. Escuta, eu tô aqui, você tá me vendo? Nós estamos a 1 metro de diferença uns dos outros, né? E isso aí, se a gente não se policiar, a gente faz isso mesmo, se policiar, né? Eu tenho você tem que falar, agora eu tô com a minha família, agora eu vou almoçar. Total. Porque senão você acaba pegando um assunto, é bem assim, se você pega o celular, você vê que um já escreveu uma coisa, o outro já falou outra coisa. E aí vai longe. Aí você vai se embalando naquilo ali e vai embora, né? É um cuidado que a gente tem que ter, porque a integração, realmente, ela é um critério de saúde mental boa. A gente tem que voltar os olhos e a atenção para isso também, viu, Nossa, Sueli? quanta coisa, né, Vanessa, que a gente tem que aprender mesmo, né? Muita Porque, por coisa. exemplo, isso aí é um estudo que você vem fazendo já há algum tempo e você vê quantas informações, quantas coisas para a gente poder refletir. E o que isso ajuda a gente no dia a dia? Ajuda a gente a pensar um pouco nessa condição de saúde mental, nessa condição da nossa própria espiritualidade. Sim. Então, eu penso que esse tema, ele é super importante mesmo da gente trazer, porque já é aquilo que eu falei, não é um tema que ele é muito trazido à discussão, né? Então, o que a gente tem que trazer, sim, para a gente poder pensar. Vanessa, nós vamos para um pequeno intervalinho e a gente volta já já.
Estamos de volta, programa Nem Mais Nem Menos. Hoje o programa é um programa especial. Eu estou entrevistando a Vanessa Carvalho de Mello. A Vanessa, ela é teóloga, mestre em psicologia social, pesquisadora de questões de gênero. Ela é docente, professora lá na Faculdade Teológica Sul-Americana. Ela é especialista em saúde mental e terapeuta comunitária integrativa. Nós estamos falando aqui sobre o tema espiritualidade e saúde mental. Então nós queremos continuar, nós já falamos um pouco aí do surgimento do trabalho de saúde mental aqui no município, a sua participação. E para a gente continuar falando sobre isso, Vanessa, eu queria te perguntar assim, existem muitos estudos nessa área? Isso aí é um estudo que está iniciando agora? Ou já existem estudos e algumas práticas nesse sentido, sobre espiritualidade e saúde mental? Esse trabalho que você realiza. Uhum. Sim, existem vários estudos nessa área. Tem muita gente conversando sobre isso. Dentro da área da psicologia, né, se pesquisa bastante sobre essa relação da espiritualidade e a saúde mental. No campo da bioética também tem vários estudos a respeito dessa conexão da espiritualidade e da saúde mental. Na própria área, dentro um pouquinho da teologia, uma sub-área que é a área do aconselhamento cristão e do cuidado, também existem pesquisadores que enfatizam a importância de uma boa saúde mental, né, como uma variável, a espiritualidade como uma variável importante para uma boa saúde mental, né? É interessante ver que muitos estudos, principalmente nas questões da oração, da meditação, apontam para que pessoas que oram, pessoas que meditam, elas têm uma tendência a uma melhora na sua saúde mental, né? E tem muita qualidade de vida mesmo, né? Qualidade de vida, sabe? Qualidade de vida, que é um conceito que já não é mais objetivo, é subjetivo. E é uma busca da espiritualidade, claro, né? Quando eu tô lá fazendo uma meditação, eu tô buscando o quê? A minha espiritualidade. A minha busca do meu eu, né? Do meu ser relacionada a todo esse universo que existe, não é isso? Eu não sei se você sabe, Sueli e os ouvintes, mas antigamente o conceito de saúde mental era um conceito objetivo, né? A qualidade de vida era um conceito objetivo. O que era ter qualidade de vida? Qualidade de vida era você ter um carro, era você ter uma casa boa. Material, né? Isso, bens materiais. Né? Ainda tem gente que se perde um pouco nisso, né? Tem. Isso é importante, mas o que você está dizendo é que não é isso exatamente. E né? assim, já nos anos 2000, a própria Organização Mundial da Saúde começa a conceituar a saúde como uma coisa que deixa de ser a ausência de doença, por exemplo. Né? Para se tornar um bem-estar, um estado de bem-estar físico, psíquico, social e espiritual. E dentro do campo da saúde mental, os conceitos também foram se tornando subjetivos, né? A saúde mental passa a ser categorizada como um termo usado para descrever o nível de qualidade de vida do ser humano, né? E aí, se a gente vai até para a Constituição da República Federativa do Brasil, né? A gente tem um olhar para aquelas questões dos direitos dos seres humanos que a gente estava falando no bloco anterior, né? Tem um artigo lá que é o 196, que diz o seguinte, que a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem a redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário, olha que interessante, às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação. Então, essa aproximação aqui do artigo 196 da Constituição está dizendo para nós o quê? Que todos têm direito a ter uma boa saúde mental.
E que é dever do Estado zelar por isso. E que né? na própria estruturação do SUS, que daí vem em 90, né, depois de 88, da Constituição, e lá se coloca exatamente como é que o Estado fará todo esse repasse, como é que será toda essa política, e que o Estado tem esse papel mesmo na garantia dessa qualidade de vida das pessoas. Exatamente. Né? Então o SUS se estrutura, e principalmente nessa questão da proteção, prevenção e promoção de saúde. Então isso é interessante a gente colocar, porque as pessoas não têm noção disso, de que na verdade existe todo um trabalho de prevenção de saúde que tem que acontecer, um trabalho de assistência, que é a proteção, Sim. mas um trabalho também de promoção de saúde, Exato. ou seja, ter ações, a política pública tem que ter ações que desenvolvam na pessoa condições boas de saúde. Exato. Então isso é uma promoção, é uma forma, atividades que a gente pode desenvolver que façam a promoção da saúde do ser humano. Que isso às vezes a gente nem chegou no SUS, Não. a gente ainda está lá ainda na assistência, Sim. né, que é a dificuldade maior, né, que é o dia a dia lá da assistência, e olhe lá mais ou menos a nossa prevenção, né? E se você for pensar no campo da saúde mental e nesse conceito tão subjetivo, falando sobre isso, sobre o que é promover o ser humano, né? Outros conceitos como referentes a terminologia saúde mental, como por exemplo, olha, a capacidade de administrar a sua própria vida, ou seja, de ter uma vida autônoma, autonomia, né, de ter uma vida plena, e as suas emoções também dentro de um amplo espectro de variações, sem contudo você perder o valor real daquilo que é precioso para você. Então, às vezes aquilo que é precioso para mim não é precioso para você, Sim. porque você vem carregado de uma construção cultural diferente da minha, né? Por isso que a gente quer fazer as pessoas pensar igual a gente, mas isso é completamente equivocado. Né? Porque cada um veio de uma origem. E o próprio conceito de saúde mental nos alerta para isso. Olha só, tem algo interessante que o Dr. Lorusso fala, que é o seguinte: a saúde mental é você ser capaz de ser sujeito de suas próprias ações, sem perder a noção do tempo e do espaço. É você buscar viver a vida na sua plenitude máxima, respeitando o legal e o outro. Olha que interessante, tudo isso aqui tem a ver com as questões de políticas públicas, da legalidade, dos acessos, das promoções e prevenções em saúde, né? É isso que quando a gente fala, e a gente tem falado bastante aqui em todas as políticas que a gente vem tratar aqui no Nem Mais Nem Menos, a gente tem falado desse desmonte das políticas, porque isso é o que nos preocupa. Nós como técnicos, é o que você falou, a gente tem esse olhar e a gente tem essa preocupação, porque durante anos teve toda uma construção e que ela pode se perder e pode trazer prejuízos imensos mesmo à população. Né? Então falar hoje, por exemplo, de saúde mental é super importante num momento como esse, né, em que a gente está discutindo certas coisas que nos tira da saúde mental. Exato. Né? Não nos traz uma boa saúde mental. Ao contrário, né? Ao contrário. Nos deixa bem nervosos, bem irritados, bem tudo, né? Bem morrendo de medo de certas coisas, né? E se a gente, né, trocando em miúdos, isso aí que você está falando, então a saúde mental nada mais é que a gente está de bem consigo mesmo e com os outros. E como é que a gente pode estar de bem consigo mesmo e com os outros, né? É difícil nesse contexto todo que eu estou falando, que às vezes a gente acaba se confundindo aí com as dificuldades do dia a dia, não é? Por exemplo, ter uma saúde mental hoje, vendo determinadas coisas acontecendo, pra gente é muito chocante mesmo, né? Assim, um exemplo, ontem eu estava olhando na televisão e lá, 3 feminicídios, um mais grotesco, mais horroroso do que o outro. Então a gente vê essas coisas, a gente fala, meu Deus, né? Como é difícil, Como né? é difícil, né? Isso dentro de um sistema como o nosso. Mas ao mesmo tempo é o que você está dizendo, nós temos que ter isso internamente. Exato. Né? É isso que você está dizendo. E aceitar as exigências da vida, né, Sueli? Você procurar ter uma boa saúde mental é você também ser capaz de aceitar essas exigências que a vida te propõe, né? Saber lidar com as boas emoções e também com as desagradáveis, que é isso que você está falando, né? Saber lidar com essas questões antagônicas que a vida nos apresenta, a alegria e a tristeza, a coragem e o medo, o amor e o ódio, né? O ódio que hoje está
tão forte, como as pessoas têm se desmascarado, né? Como isso nas veio à redes tona, sociais, né? Como isso a intolerância, e né? tem trazido uma baixa saúde mental, viu? Quem está lá na frente dos programas, dos projetos, dos serviços de saúde mental, sabe o que eu estou falando. Eu que tá? Quem recebe as demandas. Eu que diga, porque na verdade está muito difícil mesmo. Está muito difícil, porque de repente... a gente não tem um respaldo político e ao mesmo tempo a gente tem um compromisso e uma sobrecarga tão grande. Enorme, que te desfalece. Então você acaba ficando sem energia saúde mesmo, mental. sem saúde mental. Exatamente. Né? E aí é um grande desafio da questão de você ter uma boa saúde mental, né? Você poder dialogar a serenidade e a raiva, por exemplo, né? Que eu acho que é um desafio enorme para nós nesse momento, né? A questão até dos ciúmes, da culpa, das frustrações. Porque muitas pessoas, até por uma questão de questões políticas, né? De afinidades, as pessoas acabam se frustrando muito umas com as outras. Famílias, a gente tem atendido famílias que estão aí em pé de guerra, sabe? Um brigando com o outro e as relações amorosas num sistema familiar, de repente, estão configuradas como relações de ódio. Os próprios familiares uns contra os outros, né? Então a saúde mental... Isso todas as camadas, né? Todas as camadas, todas as camadas. Isso aí ela atinge todas as camadas, sabe? Não tem diferença. É claro que uma condicionante para uma baixa saúde mental também são os fatores sociais, econômicos, tá? A gente não pode... É que vai deixar a pessoa muito mais vulnerável, ela, vamos dizer, precisando muito mais do que já tem suprido essas condições. Exato. Então, elas vão estar mais vulneráveis ainda a uma saúde mental pior. Exatamente. Porque elas têm outras demandas que vai desde alimentação, transporte, moradia. Exato. Coisas que são necessidades que, por exemplo, básicas, mas que para nós já está suprido isso aí. E que algumas pessoas nem isso não têm, né? Se a gente for pensar assim numa lista de alguns fatores que podem resultar problemas na saúde mental, eu acho que tem 5 que são principais, assim, se eu pudesse elencar para você, claro. né? Como, por exemplo, o ambiente familiar, que é uma coisa que a gente já falou. O ambiente familiar é um dos fatores que pode resultar problemas na saúde mental. Logo, a própria questão biológica, né, do ser humano. Tem pessoas, por exemplo, que têm uma predisposição genética ao vício, né? Porque é uma coisa que já vem do pai, da mãe, e aquilo acaba passando, né, para você. Outro fator que pode resultar também no problema da saúde mental é a própria questão da personalidade, né? Tem pessoas que já por natureza são mais nervosas, são mais irritadiças, são pessoas mais menos controladas. Então, a questão da personalidade também é um fator que pode resultar nos problemas de saúde mental. O quarto que eu elencaria seria a espiritualidade. E aí a gente pensa numa espiritualidade saudável, né, uma espiritualidade que promove a vida humana na sua integralidade. Que é o que deve ser, né? Que deve ser, que deveria ser, ou uma espiritualidade que oprime, né, que subjuga, que priva as pessoas dos seus direitos universais, por exemplo. Então, é um dos fatores, uma das variáveis que pode resultar em problemas de saúde mental, né? E, por último, eu elencaria os contextos desafiadores na comunidade, incluindo isso que você falou, pobreza, violência, né? É um fator também que pode resultar em problemas de saúde mental. E, às vezes, as pessoas muito frustradas, que ganham muito pouco, trabalham muito, são exploradas no seu ambiente de trabalho. Pessoas que são violentadas, você falou do feminicídio. Não haveria como essas pessoas, dentro, assim, da nossa concepção natural do que é a vida, essas pessoas terem uma boa saúde mental? Sim.
E você estava falando da opressão, nós já tivemos aqui, você já teve aqui, né, quando a gente, naquela oportunidade de discutir Meu Corpo, Minha Fé, a gente esteve discutindo exatamente sobre a questão dos abusos sexuais que existem, né? Então, por exemplo, como manter uma saúde mental e uma boa espiritualidade, pessoas que estão dentro de espaços religiosos e que passam por situações, por exemplo, de abuso, né? De abuso de poder, de abuso sexual, enfim, de abusos que são sistemas que oprimem e que estão dentro e que, na verdade, a espiritualidade, vamos dizer assim, ela é utilizada como uma forma, porque isso que você está dizendo é exatamente o contrário, né? Que a espiritualidade não é nada disso, da opressão, é o contrário. É você promover a autonomia do sujeito. Então, que autonomia uma mulher tem quando ela passa por essa opressão, né? Então, ela não vai ter autonomia, ela não vai ser sujeita das suas ações, porque, na verdade, ela está sendo oprimida dentro de um sistema, né, que faz com que ela não tenha mesmo uma boa saúde mental. Claro. Se você for pensar em alguns critérios de saúde mental boa, uma das coisas que a gente elenca é essa percepção apurada da realidade. Então, uma pessoa que está nessa condição, por exemplo, de violência, ela vai precisar perceber e apurar aquela realidade, tal e qual ela está inserida, né? E não mascarar aquilo, né? Entender que existe uma relação opressora, violenta, abusiva, e que ela precisa de profissionais, de uma rede de apoio para que ela possa sair dessa condição e buscar uma boa saúde mental, né? Porque a saúde mental dessas pessoas está totalmente desconfigurada. São pessoas que não são autônomas, que não têm uma autodeterminação na vida, né? Que estão ali debaixo de uma opressão de um sistema. E que na verdade, dentro de todo esse sistema opressor que nós estamos falando, que a gente vivencia, está muito difícil a gente ter uma saúde mental mesmo, né? Muito. Como é que a gente pode ter atitude dentro do trabalho, positiva, né? Enfim, todos os espaços mesmo, com toda essa intolerância, todas essas questões que a gente vive. Como é difícil a gente manter, né, um equilíbrio. Muito difícil a gente ter essa questão. Até atitudes positivas em relação a nós mesmos, viu, Sueli? Isso. É difícil. A gente passa por esses momentos, né? A gente pode estar falando aqui como ser humano, né? Então eu passo isso, você passa também. Eu tive momentos que a gente, né, fica se questionando mesmo com relação ao trabalho, qual é o nosso papel mesmo, sabe? Tipo, o que eu estou fazendo aqui, né? Será que eu estou conseguindo realmente, ou isso está me afetando? Eu tenho colegas que estão aí se desabafando e falando, isso está afetando a minha saúde, porque afeta mesmo, né? As pessoas que têm compromisso com a vida, com o outro ser humano, se elas não se afetarem com isso, elas vão se afetar com o quê? Sim. Né? Porque assim, a gente tem que se afetar com isso mesmo. Claro. Porque está mexendo com vidas, com seres humanos. Quando você, por exemplo, faz todo um sistema lá da Previdência, a gente está misturando um pouco os assuntos para dizer, olha, quando você faz tudo isso as pessoas vão trabalhar muito mais. Claro, elas vão com uma saúde mental boa. Entendeu? De que forma? Então, você vai expandir o tempo, mas não vai dar condições? Vai diminuir os recursos, o BPC, vai diminuir o salário, vai diminuir as condições, vai aumentar o tempo de serviço. Como que uma pessoa pode ter uma saúde mental adequada, sabendo que ela vai passar por tudo isso, que ela está passando por tudo isso? É difícil. Porque são contextos sociais, econômicos e até políticos muito desafiadores, né? Que estão colocando o ser humano sempre no seu limite, né? Do estresse, no limite das emoções, o que te impede, obviamente, de caminhar numa vida equilibrada, porque se você está sempre no limite, sempre sendo obrigado, forçado, né? E além daquilo que você pode dar, do que o seu corpo aguenta, do que a sua mente, né, está preparada para suportar. E aí você falou uma coisa, nós já começamos a falar, mas assim, a psicopatologia, né? Ou seja, de que forma que a gente traz todas essas mazelas aí para o corpo da gente. Nossa, isso aí é uma coisa séria. Isso aí nós temos assunto para o resto do dia, não é verdade? Porque isso aí dá... Veja só, é uma coisa que é legal, e até você usou esse termo, psicopatologia, né? Às vezes as pessoas dentro das comunidades de fé, que é
né, que são os lugares onde supostamente as pessoas desenvolvem sua espiritualidade, não sabe o que é uma psicopatologia, né? Se a gente for para o conceito, a gente vai ver que a psicopatologia é uma visão, um olhar descritivo dos comportamentos, que se desvia daquilo que é o meio termo, sabe? Aquilo que dentro do nosso bom senso é um padrão normal, aquilo que está dentro da média, né? Isso é, do que é esperado dentro do campo da razão, da racionalidade. Então, a gente pode dizer, por exemplo, Sueli, que a psicopatologia pode ser compreendida de diversos vieses, né? Combinados com o sofrimento mental, com a saúde mental em si. E, então, são diversas compreensões, ao mesmo tempo que a gente vai apresentando a complexidade da vida, que vai causando também certa confusão. Por isso que é importante a gente entender de maneira ampla o que é a psicopatologia, como uma definição até de conjuntos de conhecimentos referentes ao adoecimento mental do ser humano. É quase que como que um conhecimento sistemático, né, do que é o adoecimento mental do ser humano. Todo ser humano adoece. Você já ouviu aquele ditado popular, aquela coisa que às vezes as pessoas falam: ai, eu não vou lá, eu não sou louco, eu não vou lá no psiquiatra. Eu não preciso de psiquiatra, eu não sou louco, eu não preciso de psicólogo, de terapia, eu não sou louco. Isso é pra louco. É aquela construção lá antes da luta antimanicomial, né, dos manicômios, que era um lugar de louco, de depósito de gente louca, né? Então, se a gente for... E a gente não quer ser enquadrado dessa forma, né? Ninguém quer, então, né? a gente tem que desconstruir também a psicopatologia, o conceito de psicopatologia e além, né? E pensar, né, que psicopatologia não é você dar nome a uma doença que te leva à loucura, não é isso. Psicopatologia é o adoecimento mental de qualquer ser humano pode adoecer. Claro. Qualquer ser humano. Você sabe que uma coisa que é uma luta constante nas comunidades de fé, até falando assim do território que eu habito, que são as comunidades de fé protestante, a dificuldade das pessoas em entender sobre a depressão, por exemplo. E as pessoas que temem a Deus, que creem em Deus, não têm depressão. Tem sim, gente. Depressão é doença. Depressão é uma psicopatologia, precisa ser curado, precisa de tratamento, de médico, de remédio, de terapia. Né? Uma coisa que a doutora Adalberto Barreto, que é o precursor da terapia comunitária integrativa, fala, né? Quando a boca fala, os teus órgãos saram. Né? Mas quando... Tem uma camiseta dessa. Olha que interessante. Né? Mas quando a boca cala, adoece, né? O teu corpo adoece. Então, olha como é importante. Então, e olha cuidado, como você né? falou uma coisa que eu acho super importante a gente falar também, que é o seguinte: a gente tem que falar assim, né? Só que daí a gente pensar as formas e formas de falar. Sim. Ou seja, a sua boca tem que falar, você não tem que guardar. A gente sempre fala isso, né? Tem que tirar essas coisas de dentro, má água, né? Aquela má água de dentro tem que tirar. A gente tem que pôr pra fora. Só que existem formas e formas. Quando você tá emocionalmente abalado por aquilo, você já vai na agressividade, você vai naquela coisa que uma você comunicação quer, você violenta, quer impor, né? É uma comunicação violenta. E é diferente, mas ao mesmo tempo você pode fazer isso de uma conversa, né? A gente que, pelos impulsos, a gente acaba fazendo a coisa tudo errado mesmo, né? A hora que a gente viu, a gente já gritou, já brigou, já falou coisas que não devia falar, né? A gente se impulsiona, mas assim, o correto mesmo é a gente ter o equilíbrio suficiente, a saúde mental suficiente para você poder discutir essas coisas de uma forma tranquila, né? E uma coisa que você falou dos lugares, dos espaços onde a gente deve falar, isso é muito importante, né? Você compreendendo, tendo uma compreensão racional de que aquilo é uma psicopatologia, naturalmente você vai buscar um espaço de escuta, né? A sua tendência é buscar um espaço de escuta. E os espaços de escuta, há vários espaços de escuta. A gente busca os espaços de escuta com a ajuda profissional,
E às vezes a comunidade de fé é uma comunidade terapêutica, de espaço de escuta. Isso mas se mistura, Vanessa? Se mistura. E a gente não pode ficar só na comunidade de fé. A gente precisa ir além, viu? Porque às vezes buscar, por exemplo, um pastor, um padre, um líder religioso... Faz bem? Faz bem? Faz bem. Mas assim... Mas não pode parar por aí. E não é necessariamente só isso, né? Não. Você pode ter uma busca espiritual que você vai buscar com o seu líder espiritual, um aconselhamento. Porém tem que associar isso a uma prática mesmo. Uma prática de um profissional, né? Tem que buscar, sim, o profissional para uma ajuda terapêutica mais coerente. Depois a gente pode falar sobre isso também. Então, nós vamos para um pequeno intervalinho agora e a gente volta já para dar continuidade. Estamos de volta, programa Nem Mais Nem Menos. Hoje, dia 5 de maio de 2019. Hoje nós estamos num programa especial, nesse domingo. Nós estamos entrevistando a Vanessa Carvalho de Mello. E nós estamos chegando quase nos finalmente já do programa, Vanessa. A gente já falou bastante coisa, mas sei que a gente tem muita coisa ainda que a gente poderia falar sobre espiritualidade e saúde mental. Antes da gente voltar ao tema, eu queria mandar um abraço para os seus alunos, para as pessoas da Faculdade Teológica Sul-Americana, que você está aqui, você orienta alunos nessa área também. Sim. Né? E tem alunos interessados nesse tema e Sim. discutindo. Então, um abraço, né, para todos os alunos e alunas. Um abraço para eles. Você já esteve lá com a gente, né, Sueli? Já tive algumas vezes. Você já foi algumas vezes lá, né, palestrar, falar. Eu acho que na disciplina de psicologia da religião mesmo, isso, não foi? Onde a gente foi falar um pouco sobre a questão mesmo da violência e da religião. Políticas públicas, nas políticas públicas. E assim, eu me lembro que o debate era assim, e nós, enquanto seres aqui religiosos, tal, como que a gente pode fazer um enfrentamento à violência? E foi bem interessante, sim, né? É interessante porque a faculdade traz questões sociais importantes, né? E que discute à luz dessa espiritualidade. Exatamente. Né? Aliás, eu queria até continuar o assunto com você, perguntando aí para você o seguinte, aquilo que a gente começou a falar lá no comecinho, a religião, ela contribui para uma saúde mental ou não? E se ela contribui, de que forma essa religião contribui? Olha só, essa pergunta, ela me faz pensar na própria atividade laboral que eu desenvolvo lá na faculdade, sabe? Não sei se eu comentei isso com você, mas uma faculdade de teologia é uma faculdade que prepara vidas, prepara pessoas para servir melhor o reino de Deus. A gente entende o reino de Deus como um mundo aqui fora, que precisa de pessoas de bem, de pessoas honestas, de pessoas éticas, que estão dispostas a servir essa humanidade caída, essa humanidade que carece de cuidado, em todos os sentidos, todas as áreas. Justamente. E lá na própria faculdade, qual é o perfil de aluno que a gente tem, Sueli? Nós recebemos, a maioria dos nossos alunos são pessoas que cuidam de pessoas. Olha que curioso. Sim. Né? As pessoas que buscam a teologia são líderes espirituais, líderes de comunidades de fé. Já tem isso, que já tem essa natureza, né? Esse comportamento, essa forma de viver altruísta, de autocuidado. E especificamente na questão do cuidado, eu trabalho num departamento que é o núcleo de apoio ao discente. Então, o que a gente faz lá? A gente cuida, né? Ou tenta, pelo menos, cuidar dos cuidadores. Dos cuidadores, de quem cuida. Olha que curioso. Isso a gente traz do conceito de saúde da família, de uma saúde mais humanizada, os conceitos de enfermagem. E daí vocês têm quem cuida de vocês também? Então, olha só. E quem cuida de vocês, que cuida dos outros? Nós precisamos. Então, lá quando o aluno chega, né, para o primeiro ano, quando o aluno ingressante, ele passa por uma triagem conosco e a gente faz toda essa anamnese, a gente conversa e pontua algumas coisas e dentro de um modelo de apoio social, a gente vai tentando durante o tempo que o aluno fica lá, cuidar e também encaminhar. A gente trabalha com uma rede, né? Recursos externos de uma rede de apoio em saúde mental para encaminhar. Por que eu estou dizendo isso?
Porque quem trabalha cuidando de gente, trabalha com gente, tem que ter, né, aí um contato, uma rede de outros profissionais para que você possa buscar, procurar e encaminhar essas pessoas. Porque justamente isso que você falou, quem cuida de gente, às vezes não tem quem cuide de você. Então, é uma preocupação enorme que nós temos, né, como teólogos, como faculdade, como instituição acadêmica, de cuidar desses coletivos. E aí você me pergunta se a religião, né, contribui para o bem-estar, para a saúde mental do ser humano e como, né? Uhum. Eu penso, na minha caminhada dentro dessa área, eu penso que sim, Sueli. Eu sou muito positiva com relação a isso e penso que a espiritualidade bem desenvolvida, saudável, que traz uma conexão do ser humano, que busca o transcendente, mas uma conexão com a sua própria humanidade, essa espiritualidade, ela é saudável e ela tem sim, ela é sim uma condicionante para o bem-estar do ser humano. A outra coisa são as religiões opressoras, as comunidades de fé que têm uma teologia totalmente desconectada com esse Deus, com esse transcendente que é amor, que é justiça, que é paz, que é humanidade. Então a gente tem que prestar muita atenção nesses fenômenos religiosos, sabe, Sueli? Nessas configurações daquilo que é o sagrado. Eu ia até te perguntar, você que estuda, né, estudou e estuda teologia, se existem casos na Bíblia de uma boa saúde mental e de uma má saúde mental. Olha que interessante essa pergunta. Existe sim. Há poucos dias, inclusive, nós tivemos um diálogo sobre isso. Lá na própria faculdade, a gente conversava sobre isso, né? Sobre a igreja e o cuidado com a saúde mental. E olhando para as escrituras sagradas, tem vários casos, sabe? Um deles que é interessante, que está no livro de Isaías, ele fala, traz uma chamada de atenção para nós que diz o seguinte, olha, o profeta Isaías descreve assim, que parte da missão de Deus, da missão do Messias que ia vir, né, era cuidar das pessoas que estão com o coração quebrantado. Olha que interessante. Se nós somos imagem e semelhança desse Messias, que viria para cuidar dos que estão com o coração quebrantado, então é nossa função, como cristão, cuidar daqueles que carecem de uma ajuda, de uma assistência, né, em saúde, seja ela mental, física e espiritual, né? Uma outra coisa que também me chama a atenção nas escrituras, se você vai lá para o Novo Testamento, você vai ver o próprio Cristo passando, né, por todas as cidades e povoados, ensinando na sinagoga, pregando as boas novas desse reino e curando todo e qualquer tipo de enfermidade e doenças. As narrativas de Jesus apresentam um Cristo que vinha como um Deus do cuidado. Então é missão, é a tarefa da igreja cuidar. E falando isso, eu poderia apresentar para você, por exemplo, o caso de Elias, que está lá em 1 Reis, no capítulo 19, dos versos 1 a 18, a Bíblia vai falar para nós de um profeta deprimido, Sueli. A gente pensa que depressão é coisa da pós-modernidade, é uma doença nova, né? Eu me arrisco a dizer para você que não, porque se você for fazer um estudo de caso sobre o profeta Elias, você vai ver que o profeta Elias era um profeta deprimido, tá? Lá no 1 Reis 19, no verso 4, ele fala assim, ó, ele pede para si mesmo a morte. Ele diz, já basta, não aguento mais esse sofrimento. Olha que interessante. Isso está na Bíblia,
né? A gente vai para a Escritura e a gente saúde vai ver... mental, né? Sim, não aguento mais esse sofrimento. Ele estava com uma péssima saúde mental, uma saúde mental ruim, Sueli. Né? O Elias, ele foi categorizado aqui como um profeta deprimido, porque olha só, ele diz... Ele desejou a própria morte no verso 4, né? Ele se assentou debaixo de uma árvore chamada zimbro e ele pede para si a morte. Ele diz, basta, eu não aguento mais. E esse pedir a sua morte, o que significa? Né? Ele se deita, se assenta debaixo de uma árvore esperando morrer. Que coisa curiosa. Se a gente for pensar... nos casos de depressão, de suicídio, de suicídio. Que a pessoa quer acabar o sofrimento, exatamente. Né? Na verdade, a pessoa não quer acabar com a vida, ela quer acabar com o sofrimento. Quando ele diz não aguento mais, é quando a pessoa chega nesse estágio, ela está dizendo eu não aguento mais, não é verdade? Basta, basta, né? De sofrer. Olha, a né? Escritura fala basta. Numa aproximação pro hebraico, que é a linguagem do Antigo Testamento, né? A terminologia que aparece é mut, que é uma raiz verbal que significa morrer, Sueli. Olha que interessante. A Bíblia está cheia. Eu ia falar, a gente discutiu isso um pouco naquela discussão do Meu Corpo, Minha Fé, sobre as questões da Bíblia, que na verdade a gente não contextualiza a Bíblia nos momentos atuais, né? E que quando a gente vem e traz essas informações a uma outra leitura, né? Quando a nova hermenêutica, né? Isso, quando você começa a entender de outra forma, daí você vê a riqueza que tem, né? Daquele momento e o que significava naquele contexto, naquele momento. A gente falou isso um pouco na Páscoa, né? Sim. Sobre o contexto daquele momento que significava a Páscoa, ou por que ela teve esse significado, ou por que se comemora a Páscoa desse jeito. Então, é interessante a gente perceber que, na verdade, a gente contextualizando a Bíblia, nós vamos trazer coisas muito importantes reais, e muito reais ao contexto atual. A gente só precisa saber, como é que fala? Mediar isso aí. Saber interpretar. Mas para isso precisa estudar, né, Vanessa? Eu não me sinto qualificada para falar sobre a Bíblia, né? Pois é. A gente tem que estudar mesmo, né? Mas, assim, continuando aí em resposta à sua pergunta, nesse próprio verso 4, olha só, ele diz assim, olha, que a narrativa fala que ele entrou pelo deserto caminhando, né? Um dia, ele foi caminhando durante todo um dia inteiro, se sentou debaixo dessa árvore, pediu para si a morte, disse basta. Então, se você for fazer uma análise dessa cena, você vai ver que tem aí, subentendido, uma sensação de fracasso, né? Quando ele fala basta. Essa expressão. É a entrega, né? Quando a pessoa se entregou. Olha, mesmo. Foi o suficiente. Eu estou no limite de tudo. Não dá mais. Por isso que ele, a gente categorizou ele como profeta deprimido. Porque o sentimento, a sensação dele é que ele alcançou o limite. Não dá mais, né? Eu já não posso passar daqui mais. Acabou. Né? É uma coisa interessante porque a Escritura é muito rica, sabe? Então, se você for unir, veja só, a sensação de fracasso, mais o desejo da própria morte, mais o fato dele estar isolado no deserto, sozinho. As pessoas que estão em depressão, deprimidas, elas querem ficar elas se fecham. Isoladas, se fecham. Elas estão sozinhas, né? E aí, se a gente vai, Sueli, lá para o catálogo internacional de doenças, de enfermidades, né? O CID-10, você vê que tem lá um registro de o F33, que significa transtorno depressivo. E sabe quais são as características lá do F33, da doença, do transtorno depressivo? Olha só, sintoma físico. Desânimo corporal. Olha o Elias, jogado debaixo da árvore. Sim. Depois, sintomas sentimentais. Pensamento suicida. Ele não estava desejando a morte? Claro, é um pensamento suicida. E depois os sintomas comportamentais. Isolamento. Ele não estava sozinho no deserto. Olha que interessante. Interpretar isso é interessante. É muito importante. É muito importante. Por isso que para dar significado. Uma espiritualidade saudável, boa, onde você é capaz de fazer essas interpretações coerentes da Escritura, traz para você o quê? Uma boa
Saúde mental. Com certeza. Se a gente for agora pensar numa saúde mental boa, eu poderia, por exemplo, citar para você o caso do Gaio. O Gaio é um personagem que aparece lá em João, na carta que foi escrita, nas cartas de João, a terceira carta de João, do capítulo 1 ao 8, é interessante que eu quero ler para você o verso, e para os ouvintes, Sim. o verso 1 e 2 de 3 João, que diz assim, olha, é uma carta escrita ao Gaio, fala assim, o ancião ao amado Gaio, a quem eu amo de verdade. Amado, desejo, olha que lindo isso aqui, que curioso, desejo que te vá bem em todas as coisas e que tenhas saúde, assim como bem vai a tua alma. Olha que interessante, o João, ele demonstra uma preocupação com a saúde física do Gaio, porque os gregos naquela época, Sueli, eles tinham uma ideia de que a matéria, né, o corpo, que a gente fala no grego de soma, demonstrava visivelmente a doença ou a saúde. Era no corpo, né, que a saúde, a doença era demonstrada. Então, a carta João começa mostrando a preocupação dele com a saúde física do Gaio, né? Já que a alma dele ia muito bem. Olha que interessante, a alma, o psique, né? Uhum. Então, a mente, o coração, tudo isso ia muito bem. Ele fala, eu desejo que tudo vá bem, que você tenha saúde, como a tua alma vai bem. Ou seja, a tua alma a sua alma tá ótima. Tá ótima, a tua saúde mental, né? Ela tá boa, ela tá bonita, você tá resplandecendo boas energias, atitudes positivas. Lembra quando a gente fez alusão à questão do ambiente de trabalho? Uhum. Né? Se você é uma pessoa que está com a alma feliz, alegre, você contagia, né? Com você isso. Contamina e todo mundo. Se você tiver azedo também, né? Sim. E na própria escritura aparece relatos de uma alma boa, saudável, um psique, uma mente boa. Quando João escreve para o Gaio, e o Gaio diz, né, e ele diz, olha Gaio, eu espero que o teu corpo físico esteja bom, assim como a tua saúde mental, as suas emoções, o seu psique está super bom, está super bonito, é visível que a tua alma, os teus sentimentos e as suas emoções são positivas. E é impressionante, né, Vanessa, como isso transparece mesmo. Muito. Porque aquilo que você falou, quando a gente está bem, quando você tem uma alma positiva, quando você contagia as pessoas com isso, né? E ao mesmo tempo, quando você está azedo, quando você está com problema, quando você está nervoso, quando você está irritado, quando você está agressivo, você também contagia, porque o ambiente começa a ficar pesado. Uhum. Isso pode ser no seu espaço de trabalho, isso pode ser na sua casa, isso pode ser dentro da igreja. Sim. Em qualquer espaço. Né? A gente até fala, essa pessoa é tão azeda, né? Porque qualquer espaço a pessoa está reclamando de qualquer coisa, né? Então, isso infelizmente acomete essa doença aí, acomete muita gente, né? Que a pessoa reclama de tudo. Se não estiver reclamando, parece que não está viva, né? Como isso faz mal para quem... Como isso faz não mal, só para ela, mas para quem está ao redor. Para todo mundo que está ao redor. E de qualquer forma, assim, como uma saúde mental, ela faz bem para a pessoa e para quem está do lado dela também. Se você for pensar numa boa saúde mental, o que seria uma boa saúde mental, então? Fazendo assim um resumão de tudo que a gente conversou, né? A presença de menos emoções negativas, né? E boas relações interpessoais. Eu acho que eu poderia sintetizar nesses dois grandes aspectos. Uma boa saúde mental é uma presença de menos emoções negativas e de boas relações interpessoais.
coisa da integração que a gente falou lá, que tem tudo a ver. Então, e isso é tão interessante, Vanessa, a gente está sempre pegando todas essas questões, sempre pegando a nossa própria existência. Sim. Então, eu fazendo um paralelo disso que você está dizendo, que assim, havia alguns momentos na minha vida que eu não tinha muitos amigos, ou não me via muito nessa relação interativa. E hoje, isso é completamente diferente. Eu tenho muitas pessoas, né? Tem muitas pessoas que gostam da gente, a gente gosta de muitas pessoas. Isso faz uma diferença de qualidade de vida na gente, que a gente tem o tempo todo gente falando com a gente se preocupando com a gente atendendo a gente. Então, assim, é essa relação interativa que você falou. Quanto mais eu me relaciono com essas pessoas e quanto mais eu tenho esse feedback, esse retorno positivo, melhor vai ser pra mim. Eu vou ficar mais feliz ainda de ter pessoas falando coisas boas pra mim, de eu ter pessoas que me amam, de eu ter pessoas torcendo pra mim, né? Eu vejo muito isso quando eu tive agora nesse período que eu fiquei, né, que eu fiquei doente, que eu tive que ir para o hospital. Então, você vê a preocupação das pessoas, você vê o cuidado. Bem tremendo. Isso faz um bem tremendo, porque você está naquele momento difícil que você tem que vencer aquele momento. E aquele momento, ele é único, seu, e ele é solitário. Sim. Por mais que as pessoas estejam com você, te apoiem, quem tem que vencer mesmo aquele momento... vivenciar isso é você. E vivenciar é você. Então, o que as pessoas fazem nesse momento e que contribui demais para a saúde mental da gente? É acolher, é apoiar, é dizer estou aqui. Ser amigável. É ser amigável, é dizer, olha, tem a minha amizade aqui, na sua mão, aquilo que você precisar, eu tô aqui. Serviçal, né? Enfim, só sentimentos positivos, que é o que você falou, são sentimentos positivos. Se você for olhar, Sueli, isso tem tudo a ver com esse caso do Gaio aqui, da Escritura Sagrada, porque se você for ver quem ele era de verdade, nos relatos, né, a gente não vai se estender na leitura do texto bíblico, mas você vai ver que a narrativa mostra, né, que ele era um cara fiel, amigo e hospitaleiro. Essas características, esses predicados... É de quem é bem resolvido, né? Exato. Essas características, esses predicados são de pessoas que supostamente têm uma boa saúde mental. Então, né, a presença de menos emoções negativas, as boas relações interpessoais, a fidelidade, a amorosidade, né? E a cooperação. Então, essas pessoas que têm esse perfil, né, são pessoas que supostamente têm uma boa saúde mental e que contaminam os ambientes de maneira positiva, tá? Agora, uma coisa também que eu gostaria de falar, se você me permite, é sobre o que as comunidades de fé, Sueli, o que as igrejas, as comunidades de fé podem fazer, por exemplo, né? Qual é a resposta que as comunidades de fé apresentam para as questões da saúde mental? É importante a gente falar disso. Porque tem uma relação direta. Porque tem uma relação direta com essas pessoas que se achegam, né? E que têm problemas de saúde mental, né? Então, algumas coisas são importantes, eu gostaria de pontuar, inclusive para os ouvintes que fazem parte de alguma comunidade de fé, né, ou que são líderes de alguma crença, de alguma religião, né? Bom, a primeira coisa que é importantíssimo e que as comunidades de fé podem fazer é falar sobre essa temática, utilizando uma linguagem bem apropriada para a igreja, né, para a comunidade, para a cultura local. Isso é muito importante, falar sobre essa temática, né? Instruir, encorajar aquela comunidade de fé a oferecer ajuda prática, viu, Sueli? E também... Não é só falar, né? Não é só falar, é ir para o apoio instrumental. De fato. Dentro da teoria do apoio social, a gente fala que é o apoio instrumental, instrumentalizar a ajuda. Tá? Oferecer ajuda prática e hospitalidade aos que sofrem. E não só aos que sofrem, viu, Sueli? As famílias também. Porque às vezes a família está sofrendo por tabela. Claro. Você não sabe lidar. Às vezes você tem um filho que está cometido uma depressão, que já tentou se suicidar, que fica lá trancado num quarto, você fica desesperado, não sabe como lidar. Né? Então, como um corpo, como uma comuna, uma comunidade de fé, você precisa, né, ajudar e oferecer essa ajuda prática, tá? Porque como se você estivesse oferecendo uma ajuda para qualquer outra doença, Sueli, física, claro, ou para alguma crise.
tá? Às vezes é mais fácil as pessoas oferecerem ajuda para as doenças físicas. Porque é uma mais coisa visível, né? Exatamente, é mais visível. Né? Outra coisa é ajudar a conectar os necessitados com recursos confiáveis e disponíveis na rede, tá bom? Isso é muito importante. Tem rede de saúde mental pública, tem rede de serviço. Tem que conectar, né? Exato. Tem que ter... Disponibilizar também informações sobre os encaminhamentos para o tratamento, tá? E deixar os membros daquela comunidade cientes disso. E estender e estreitar a amizade e estar atento também aos casos de membros que se sentem excluídos, isolados e, por último, Sueli, aqueles que se auto-excluem. Tem que tomar muito cuidado com essas pessoas. E nós temos que ter olhar. E as instituições têm que ter olhar para isso. Exatamente. Né? E aí eu termino a minha fala, que eu acho que a gente já deve estar encerrando. A gente está chegando no finalzinho, né? Com uma frase do Charles Colton, que ele diz assim, olha, Sueli, a saúde é como uma verdadeira amizade. O seu valor só se é conhecido quando a perdemos. E é profundo isso, hein? Isso é muito profundo. A saúde mental, né? A gente pode fazer assim essa ponte, a saúde mental é como a verdadeira amizade. O seu valor só é conhecido quando a perdemos, né? Então a nossa palavra final aqui para os nossos ouvintes é: cuide da sua saúde mental, não deixa que ela se perca, né, pelos desconfortos que a vida muitas vezes nos oferece. Busque saúde ajude. mental pode estar em qualquer coisa. Você dar um passeio de bicicleta, Sim. Você fazer uma caminhada, você fazer um yoga, você fazer, sei lá, tem várias coisas que pode sair te conduzir. com os amigos, então, relaxar. Exatamente. Então, assim, procurar caminhos para você manter uma boa saúde mental. Aquilo que a gente já falou. Hoje o universo é muito complicado, o social dá muito complicado para isso, mas ao mesmo tempo a gente tem que buscar dentro da gente, e foi, acho que sobre isso que você falou o tempo todo, essa espiritualidade, ou seja, o significado da vida pra gente. Então, ela tem que, num primeiro momento, você tem que ter, como você disse, né, resgatando aquilo que você disse, atitudes positivas com você mesmo, porque à medida em que você se ama, à medida em que você está bem, você consegue também contagiar os outros com essa energia de estar bem, né, que você também falou bastante aqui. Exatamente. Bom, Vanessa, nós estamos chegando aí no finalmente. Se você quiser falar mais uma palavrinha, eu deixo. Olha, tem um autor que eu gosto muito, até tem um dos nossos professores lá da faculdade que estuda sobre ele, que é o Thomas Halleck. Ele é tcheco, é um autor cristão, católico, né? E ele fala uma coisa assim muito legal. Eu vou ler no livro que é um livro que se chama, o título é Quero Que Sejas, de 2018. Ele diz assim, olha, Cristo assumiu a natureza humana, né, diz um dos artigos-chave da fé cristã. E em que consiste o núcleo verdadeiro de tal natureza humana, se não naquele ponto em que o ser humano transcende a si mesmo, ao self, ao eu interior, à sua identidade própria, à profundeza da qual jorra a fonte do nosso ser, a porta aberta que nos leva àquilo que nos transcende. Então é muito bonita essa fala do Halleck, porque ele diz, olha, nós precisamos voltar para o nosso eu interior, para a nossa identidade própria, nos olhar com amor, porque é aqui dentro onde está o transcendente. Vanessa, parabéns pela sua fala. Eu acho que é bem isso mesmo. Nós temos que buscar a nossa espiritualidade e o significado da vida. E esse tema hoje, eu tenho certeza, contribuiu com muita gente. Esse programa especial hoje foi uma entrevista com a Vanessa Carvalho de Mello. E eu queria aproveitar e mandar um abraço para todas as ouvintes, os ouvintes da Rádio Brasil Sul e as pessoas que escutam o programa Nem Mais Nem Menos todos os domingos. Um abraço, um meu muito obrigado pela sua audiência, pelo seu carinho e pela sua companhia todos os domingos de manhã. Agradeço a vocês, obrigada, Neto, e se Deus quiser, até domingo que vem estaremos aqui de novo com o Nem Mais Nem Menos.